Alô, meu nome é Cristiana Lima e hoje estamos aqui para mais um vídeo neste nosso canal e como já viram pelo título nós vamos falar um pouco sobre birras das crianças, isto muito no seguimento das últimas notícias que existiram sobre uma influencer portuguesa que falou sobre a forma como acabava com estas birras e nós vamos ver um bocadinho mais sobre esse tema e o que é que nós podemos fazer para ajudar a criança quando está numa birra. O conhecimento que eu vos trago é essencialmente muito daquilo que foi o meu percurso académico, sendo formada em Psicologia Clínica e, claro, também baseado em muita leitura científica para que vocês consigam ter estratégias, técnicas que vos ajudem ou a vocês próprios a lidar com uma criança que está a fazer uma birra ou mesmo para ajudarem os vossos familiares. Como eu vos disse ao início, portanto, vem no seguimento da notícia que o Ministério Público decidiu abrir um processo de investigação em relação a esta influencer portuguesa, pelo facto de ela dizer que, por exemplo, para acabar com as birras da filha, que tem 3 anos, se não estou em erro, ela submergia a filha em água fria. Escusado será dizer que esta não é de todo a estratégia adequada e aqui o intuito com este vídeo é poder transmitir conhecimento sobre aquilo que são as estratégias que podem resultar e isto vocês podem usar estes conhecimentos para ajudar os vossos amigos, os vossos familiares que tenham esta dificuldade de saber como lidar neste tipo de situações. Aquilo que é importante saber é que é perfeitamente normal existirem birras até mais ou menos aos 4, 5 anos. Isto é perfeitamente normal, faz parte do desenvolvimento da criança e sendo normal, aquilo que nós queremos é realmente perceber o que é que nós, enquanto adultos, enquanto modelos para esta criança, o que é que podemos fazer para ajudar. Portanto, como eu vos disse logo diretamente, é normal, faz parte do desenvolvimento, porque aquilo que acontece muitas vezes é que a própria criança nem sabe ao certo como é que há de agir perante aquela situação. É algo novo para ela, eventualmente ela está a tentar perceber ela própria o que é que ela sente, o que é que ela quer. Tudo isto para ela acaba por ser muito difícil de gerir e acaba por lhe causar frustração. Daí surgir, por exemplo, as tais birras. Claro que sim, as birras podem ser super ruidosas, podem ser frustrantes para nós enquanto adultos porque ficamos por vezes bloqueados e podemos até perder a paciência, mas o essencial é nós, ao sabermos em concreto porque é que a criança tem estas birras, porque é que isto acontece, é mais fácil para nós compreendê-las e ajudá-las a conseguirem ultrapassar esse momento. E ao ultrapassar este momento, aquilo que nós estamos a fazer, em resumo, é ajudar a criança a compreender as suas emoções, a compreender os seus sentimentos e a saber depois lidar com estas frustrações que podem e provavelmente vão acontecer no futuro. O objetivo é que nós consigamos educá-las a perceber que faz parte e que ela consegue ter mecanismos próprios para se autorregular nestes momentos. E o que é que nós podemos fazer para melhor compreender estes momentos e ajudar as nossas crianças? Sem dúvida, existe a questão essencial que é o estabelecimento de regras, o estabelecimento de rotinas, porque se vocês repararem, por exemplo, as crianças quando vão de férias, quando mudam de ambiente, é muito mais fácil elas terem uma birra. Porque, como eu vos disse há pouco, para elas provavelmente estão a experienciar várias coisas novas, é um ambiente totalmente diferente daquelas que elas estão habituadas, não está dentro da rotina delas e claro que é normal e é esperado que existam mais birras, por exemplo, quando elas vão de férias do que quando elas estão na sua rotina normal. E esta importância das regras surge porque se a criança reconhecer que existe uma regra, que existem limites, é mais fácil para ela saber agir em determinadas situações e saber lidar com as frustrações dessas situações. Quando a criança recebe sinais ambíguos, respostas ambíguas, imaginem, ela faz uma birra, agora um dos progenitores diz que não, o outro diz que sim. A criança fica confusa e provavelmente aquilo que vai acontecer é que no próximo momento semelhante a esse, ela vai fazer uma nova birra porque ela não sabe ao certo qual é que é a regra e quem é que vai dizer não, quem é que vai dizer sim. Portanto, se houver esta ambivalência de respostas, é muito normal que a criança acabe por repetir esse comportamento. Daí a importância de nós, por exemplo, quando dizemos um não, todos devem manter esse não, ou seja, imaginem os avós, os tios, o progenitor, ninguém deve contrariar quando um dos elementos disse não.
E claro que nós podemos também associar a estes momentos de birras questões muito relacionadas com aquelas que são as necessidades básicas do ser humano. A birra pode estar relacionada com o facto da criança estar cansada, estar exausta, ter sono, ter fome, e por isso também é importante nós reconhecermos até que ponto é que pode eventualmente estar relacionado com uma destas necessidades básicas para também conseguirmos dar resposta à criança. Partindo para aquilo que nós podemos fazer em concreto. Como vos disse há pouco, muito importante saber definir limites. E como também vos disse, quando o não é dito, tem que se manter. Nós não podemos nem devemos ceder àquele que é o pedido da criança, por forma a conseguir ajudá-la a compreender que em determinados momentos esta será uma resposta negativa e nós vamos lhe explicar o porquê dessa resposta negativa. E mais uma vez reforço, a criança muitas vezes não sabe que não deve ter aquele comportamento, que não deve fazer aquela birra perante determinada situação. Ela está em processo de aprendizagem, está em processo de desenvolvimento. Por isso é que eu vos disse que nós devemos manter o não e explicar o porquê desse não. E quando eu digo dizer não e manter o não e explicar, não é de todo, nós não estamos aqui a falar de ter comportamentos mais agressivos, de ralhar, de dar um enorme sermão, de bater na criança, não é nada disto. É, pura e simplesmente, vamos imaginar que a criança, por exemplo, atirou com um brinquedo a uma outra criança. Nós vamos dizer que isso não se faz porque a criança vai sentir-se magoada, vai aleijar-se, vai provavelmente chorar. E aqui é uma questão de nós explicarmos que aquilo não se faz e porque é que não se faz. E já agora, usando este exemplo, nós nunca devemos recorrer à humilhação. Ou seja, vamos imaginar este caso da criança que atirou um brinquedo ao outro. Nós nunca devemos dizer algo como foste mau, és mau, porque aquilo que nós estamos a fazer é estamos a humilhar a criança e isso pode lhe causar confusão em tentar perceber de facto o que é que aconteceu naquele momento, porque é que estão a fazer aquilo com ela. E uma outra frase que se ouve muito e que não é também de toda aconselhada é quando, por exemplo, nós causamos medo à criança. Imaginem, vocês vão na rua, ela vai fazer uma birra, passa um agente de autoridade, GNR, PSP, e vocês dizem, por exemplo, não faças isso porque vem a GNR e leva-te. Nós não devemos de todo dizer isto. Essencialmente, nós não estamos a educar a criança sobre aquele momento de birra. Aquilo que nós estamos a fazer é provocar o medo na criança e a dizer-lhe que, eventualmente, aquelas pessoas, que são as pessoas que nos protegem, na verdade, elas fazem-nos mal. Ou seja, vai criar confusão na criança e não é isto que nós queremos de todo. E isto foi também aquilo que aconteceu no caso da filha da influencer. Ou seja, ela estava a dizer no vídeo que a menina tinha deixado de fazer birras durante não sei quantas semanas lá junto à piscina. Provavelmente a menina deixou de fazer birras porque ela ficou com medo da mãe. Porque teve a experiência fez uma birra e a mãe pegou nela e submergiu-a na piscina de água fria. Ou seja, aquilo que a mãe fez foi, não a educou sobre o que é que ela deveria fazer para se autorregular, o que é que ela poderia fazer para ajudar, e aquilo que fez foi provocar o medo. Naquelas situações, a minha mãe vai meter-me em água fria e eu não quero porque eu não gostei. Ou seja, quando ela diz algo do género, ela calou-se logo, ela parou logo a birra, claro que sim, porque a menina ficou em choque. A menina foi submetida a um banho de água fria quando não queria. E claro que isso fez com que ela parasse de chorar porque provavelmente ficou em choque. Portanto, mais uma vez, como eu vos disse logo ao início, este não é de todo o comportamento adequado para acabar com uma birra. E ainda neste tema de provocar um medo, nós nunca devemos usar situações sobre as quais a criança já tem medo para fazer este tal tipo de chantagem com a criança para acabar com uma birra. Imaginem que vocês estão com uma criança que tem medo de cães e existe um momento em que está a fazer uma birra. Nós nunca devemos dizer algo como, por exemplo, olha, se não paras de fazer a birra, vem aí o cão e morde-te. Nós estamos apenas e só a fomentar, mais uma vez, aquele medo da criança de que os cães são maus, de que os cães vão morder e que se ela chorar, então vem um cão e morde. Isto é zero educativo. E daí nós temos que ter muito cuidado sobre a forma como nós provocamos este medo à criança e provavelmente nós estamos a provocar medos que nem existiam anteriormente e somos nós que os estamos a criar. Nós temos que nos lembrar que naquele momento, naquela situação, nós somos os adultos, somos nós que temos a capacidade de a ajudar a perceber o que é que ela pode fazer naquela situação. O nosso papel enquanto adultos, como vos disse,
é ajudar a criança a se autorregular e também ajudar a criança a reconhecer que a frustração faz parte e, portanto, que não há problema nenhum em ela manifestar aquela frustração, mas que aquilo que ela pode fazer é reconhecer esses seus sentimentos, essas suas emoções e perceber como é que ela os pode gerir para que no futuro ela consiga ter essa autorregulação e não careça da necessidade de ajuda de um adulto. Esse é essencialmente o nosso papel neste processo de desenvolvimento quando surgem as birras. Vamos a outro exemplo que não está tanto associado a uma birra, mas para vocês perceberem como é que é este processo de desenvolvimento e de compreensão daquilo que não se deve fazer. Imaginem o caso de uma criança que está ao pé de vocês e vos morde a mão. Aquilo que vocês devem dizer é: não mordas na minha mão, faz-me doer, eu fico triste. Se quiseres morder em algo, se sentires que precisas de morder em alguma coisa, diz-me, eu dou-te qualquer coisa para tu morderes. E nós pegamos num brinquedo, nos mordedores, por exemplo, e damos à criança. Isto de uma forma repetida, imaginem que a criança fez isto 1, 2 vezes, vocês mantiveram a vossa resposta, mantiveram o vosso comportamento. O que vai acontecer é que ela provavelmente vai chegar a um momento em que vai ser ela própria a dar-vos sinais de que ela precisa de algo para morder. Ou ela própria vai verbalizar e dizer que eu quero algo para morder. É muito importante nós estarmos muito atentos àquele que é o comportamento da criança nestes momentos e é importante nós fazermos esta reflexão. E aquilo que nós estamos a fazer com isto e com os momentos de birras é a dar a reconhecer à criança que ela também tem poder de escolha, que ela também pode escolher e que se ela verbalizar, se ela comunicar, nós vamos estar lá para ajudar sempre que pudermos. E existem muitas outras situações que nós podemos ajudar a criança a perceber que ela também tem este poder de escolha. Situações como, de manhã a criança vai se vestir, não interessa a idade que ela tem, não interessa se ela é muito pequenina e se vocês acham que ela não consegue escolher. Façam o seguinte, coloquem a gaveta da roupa à frente e perguntem: o que é que queres vestir? Ou coloquem 3, 4, 5 peças de roupa e perguntem: o que é que queres vestir? Ela está a aprender que ela tem esse poder de escolha, que ela consegue fazer essa escolha sozinha e não uma questão de vais vestir isto, vais vestir aquilo e ela tem que se reger por aquilo que nós estamos a dar. E sempre que a criança faz algo certo, nós devemos elogiar, devemos reconhecer que fez a determinada situação bem, para promover esta autoestima, esta autoconfiança e o reconhecimento da criança em como é capaz e que sempre que ela quiser eventualmente repetir aquele comportamento, que foi um comportamento elogiado e foi um comportamento que ela gostou, ela vai conseguir fazê-lo. E agora chega à parte em que vocês dizem: mas eu já experimentei isso tudo e ela continua ali a berrar, já nem sei o que é de fazer. Então vamos tentar estratégias diferentes. No momento da birra, nós vamos, por exemplo, imagina que a criança está no chão. Vocês sentem-se no chão com ela, tentem fazer contacto físico, seja abraçar, seja pegar-lhe nas mãos e conversem com a criança. Relembrando, não ceder à chantagem da criança, ao pedido da criança. Sentem-se com ela, conversem, perguntem o que é que ela está a sentir, perguntem o que é que ela quer, porque é que ela quer e expliquem depois o porquê do vosso não e façam este reconhecimento de que existe um não e o porquê de haver esse não. E depois disto, podem até usar estratégias como falar de coisas que a criança gosta de fazer, falarem de situações que a criança gosta e tentarem irem mudando o foco do assunto para aquele que era, neste caso, o que ela queria fazer, para eventualmente algo que ela até gosta de fazer e que ela poderá querer fazer quando terminar esta birra. Acima de tudo, nestes momentos, é muito este reconhecimento, esta aproximação física. Não, por exemplo, se a criança está no chão, nós não vamos ficar de pé a ralhar e a dar os sermões à criança. Não, nós vamos ao encontro do nível dela, vamos sentar-nos no chão. Se ela está no sofá, vamos para o sofá com ela. O objetivo é que ela sinta que nós estamos próximos e que estamos ali para a ajudar nestes momentos em que ela se sente frustrada. E com certeza que ao aplicarem estas estratégias vão acabar por conseguir ajudar a criança a se regularizar e vão também conseguir vocês ficarem mais descansados, porque sim, uma birra é cansativa para nós também, nós podemos ficar muitas vezes a pensar que já não temos paciência para aquilo, mas temos que nos lembrar sempre que nós, enquanto adultos, somos o elemento que vai fornecer amor, que vai fornecer compreensão e que vai ajudar a criança neste processo de desenvolvimento. Nós somos, enquanto adultos, o modelo para aquela criança. E por ter esta consciência que me fez muita confusão ao ouvir o vídeo da tal influencer que eu vos falei ao início,
porque efetivamente não está a haver ali um processo educativo e um processo de desenvolvimento benéfico para a criança. Até porque uma das questões que me assustou bastante nesse vídeo é para aquela pessoa. Esse comportamento que teve de ir pôr a criança no chuveiro de água fria às tantas da manhã ou a colocá-la na piscina, para ela foi algo perfeitamente aceitável e perfeitamente normal. Porque imaginem, uma situação é quando nós fazemos determinado comportamento com a criança e depois acabamos por reconhecer que nós não estivemos bem e provavelmente até vamos pedir desculpa à criança por termos-lo feito. Bom ponto aqui. Aquilo que me assustou muito nesse vídeo foi realmente não haver esse reconhecimento e haver uma percepção de que aquele foi o comportamento certo e que foi por isso que a criança deixou de fazer as birras. Como eu vos disse, provavelmente a criança está com medo da mãe e não aprendeu o que é certo e o que é errado. E era isto que eu tinha para vos transmitir. Eu espero que consigam usar estas estratégias, quer vocês próprios, quer para ajudarem também familiares, amigos que tenham crianças nesta idade e que estejam com dificuldades em lidar com estas situações das birras. E lembrem-se sempre, a birra faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento. Nós vamos estar lá para ajudá-las a lidarem com esses momentos. Se tiverem algumas ideias sobre assuntos que vocês gostariam de ver aqui neste canal, deixem nos comentários aqui em baixo, deem algumas sugestões que para vocês seria um tema que vos ajudaria. E, mais uma vez, espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por estarem desse lado e eu desejo-vos o resto de um bom dia. Tchau!